Ai, começando. Vamos chamar as pessoas. Esperar as pessoas chegarem. Vamos lá. Olha, já temos gente aí. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos aguardar aqui mais um pouquinho. As pessoas chegando. Ai, que bacana. Nossa convidada também já está chegando. Débora, eu. Isso. Aí vamos ver se deu certo aqui. Conseguiu, Débora? Ai, Ei, Pri, conseguiu. Ei, Débora. ela quer ser tecnológica, né? Não é, menina, mas a gente vai apanhando e vai aprendendo e vai conseguindo. Uma hora a coisa vai. É verdade, e é assim que a gente vai indo, né? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, um dia de cada vez. Bom, primeiramente, eu estou muito feliz, muito honrada por você ter aceitado esse convite. É muito bom ter você aqui, muito bom mesmo. Ah, Pri, eu que agradeço o convite, né? Espero que eu possa corresponder às suas expectativas. Ah, você vai Vamos superar bora todas. ver. E eu estou acostumada de estar no seu papel, né? Eu acostumei estar entrevistando, não ser entrevistada. Vamos ver como é que eu me saio. Como você se sai, exatamente. Mas eu tenho você como mentora, então eu vou me sair bem e você, sem dúvida, sem sombra de dúvida, vai tirar de letra. Vamos Mesmo embora porque isso ver. é uma entrevista, né? É só um bate-papo. Então é mais fácil. É bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Deixa eu dar um eizinho aqui pro pessoal que entrou. Sem óculos eu não enxergo, eu tenho que pôr os óculos para Ah, enxergar. então coloque os óculos, coloque os É, gente, óculos. tá aqui. É, já entrou um monte de gente aí já. Estamos vendo. Graciela, minha irmã, entrou. Hello, Grace Kelly. Charles, meu amigo, entrou. Ei, Charles Veloso, olha lá, ó. Maximiano e Charles. Tamo junto. Hashtag tamo junto. Ai, ai. Muito bem. Então, hoje a gente vai conversar sobre a vida, seus contratempos e seus relacionamentos. É isso, Pri. Pode mandar aí que a gente fala, né? É, isso. Bom, então, eu queria começar, Débora, perguntando para você, né? A vida é cheia de surpresas, né? A gente está sempre sendo surpreendido aí. Às vezes a gente faz um planejamento todo lindo, né? Mais bonitinho ali, tudo, né? Aquela coisa fofa. Aí vem a vida e joga no nosso colo uma bela de uma surpresa. E isso vira, às vezes, nossa vida de perna pro ar. Às vezes a gente fica preocupado, às vezes a gente fica estressado, né? E com isso a gente acaba perdendo o rumo, perdendo o foco ali com os imprevistos e com a questão das emoções também, né? E aí eu queria ver de você, assim, você já passou por isso? Por algum momento assim na vida? Ô, Pri, é aquela coisa assim, bem coloquial, assim, bem do senso comum. Quem nunca, né? Quem Quem nunca? nunca? Não adianta, a gente faz plano. É claro que a gente tem que ter planos, a gente tem que ter metas, a gente tem que ter objetivos. Mas os planos Sim, da gente não são os planos de Deus, não são os planos da vida, para quem não gosta que a gente fale sobre Deus, porque tem pessoas que não querem, né? É a escolha delas, tem pessoas não que não delas. querem. E a gente tem que respeitar. Mas é Sim, o plano que a gente faz, nem sempre é o plano que a gente quer. Você lembra segunda-feira, a gente estava conversando, acho que a gente ia tomar até um café, não era? Aí isso, acabou, exatamente. eu tive Aquele que imprevisto. cancelar.
teve imprevisto, eu acordei, teve 2 imprevistos, aí eu não consegui tomar café com Priscila, né, Pri? Mas a gente já deixou. Foi. Então, eu tinha todo um planejamento para aquele dia que, quando eu acordei bem-humorada, aconteceram umas coisas que já, assim, viraram o meu dia de cabeça para baixo. Ou seja, eu acordei bem, mas aí eu já, sabe, assim, tipo, eu acordei, passou meia hora, falei, pronto, acabou. Assim, a gente tem que ter, assim, procurar ferramentas para não deixar isso acontecer, que o externo mexa tanto com o nosso mundo interno, mas é difícil isso acontecer, né? É difícil. E nesses momentos, assim, igual ou na segunda-feira, ou algum outro momento que você lembrar, quais são as suas estratégias, né? O que você faz, assim, nestes momentos, né? Para você se conter, se segurar e gerir melhor essas emoções de uma maneira que você consiga fazer isso, igual você falou, né? Manter essas questões o mais longe possível do coração, né? Das emoções. Tem dia que você consegue. Tem dia que você consegue. Eu acho que você, por exemplo, o que que eu faço? Eu tento, sabe, uma coisa assim, eu uso muito as coisas que eu converso com as pessoas, da minha vivência, sabe? Eu vou buscando lá atrás informações que eu já tive. Igual, por exemplo, eu trato com homeopatia, né? Eu tenho até Uhum. resistência a certas coisas, porque eu trato com homeopatia há muito tempo. E uma vez, eu lembro que isso foi uma coisa que fez muito sentido para mim e faz até hoje. Eu sempre lembro, assim. Eu fui para ele um dia, eu tava assim, péssima, 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 e eu precisava, tinha um tanto de coisa que eu tinha que fazer, que eu tinha que resolver, mas que minha cabeça não tava dando conta. Aí ele virou para mim e falou assim: Débora, a gente faz o que a gente dá conta. E aí, como você reagiu? Eu, assim, eu emociono, sabe? É difícil, né? É porque a vida ela é complicada demais, ela não é fácil, não. Não, menina, não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Não é não. E esse ponto, né, assim, que ele falou com você. A gente faz o que a gente dá conta. Você vê E que essa é uma frase simples, é uma frase pequena, é mas ela curta. tem uma complexidade muito grande se você parar para pensar. E o que, que você dá conta naquele momento, né? Então, cada Sim, momento sim. você tem que sentar, avaliar, analisa, senta, respira e vê o que, que você dá conta. E eu tô fazendo assim agora, sabe? O que eu dou conta, eu tô resolvendo. Eu dou conta, vai ficando para amanhã. Não é questão, às vezes pode até ser procrastinar isso, né? Existe muita questão da procrastinação. Mas você falando de emoções, emocionalmente falando, dentro das nossas cinco emoções primárias, né? Que são o amor, a tristeza, é o nojinho, é o medo que é muito contra da A gente. Qual que é raiva, a outra? Me lembra aí. a Então, raiva. a raiva. Então, dentro disso aí, que é uma mistura muito louca dentro da gente o tempo inteiro, durante o Sim, dia, você passa por todas elas, então se sim. equilibrar e fazer o que você dá conta, eu acho que Exato. vou levando assim, sabe? Aham, aham. E aí, pensando nisso, né, essa questão de fazer o que dá conta, né? Assim, que até emocionou É, você quando lembrou do momento. Mas é uma estratégia simples, né? Assim, se você for pensar em termos de frase, em termos de mensagem, pode ser uma coisa assim, prática, objetiva, uma frase curta, mas realmente de uma profundidade muito grande. Porque nessa vida corrida que a gente leva, muitas vezes a gente quer abraçar o mundo inteiro, resolver todas as coisas, a gente se perde pelo caminho e os imprevistos, né, como a gente começou a falar sobre eles atrapalham, eles fazem a gente mudar um pouco o curso, o planejamento, as ideias, enfim. E nem sempre, né, emocionalmente, isso a gente dá conta de suportar. E essa tendência, né, de ir abraçando, 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 e não, eu vou fazer, eu vou correr, eu vou dar conta, eu vou dar conta, a gente chega num estado emocional complexo e difícil, é, né? Então, fazer o que a gente dá conta é essencial para a gente ter qualidade de vida. Porque nenhum de nós é capaz de fazer o que não dá conta. Essa é a história. A gente tenta, fracassa, sofre e não dá em nada, né?
É porque é aí que você se explode, né? Essa história do fazer o que dá conta é você tentar equilibrar essas emoções todas, né? É o que a gente tenta, porque nós somos seres existenciais, né? Então, assim, a Exato. todo momento, é igual você tá falando, a todo momento aparecem coisas e aí e você para e se pergunta assim, meu Deus do céu. E o mundo cobra muito da gente, né, Priscila? Se você parar para pensar, as pessoas cobram muito de Cobra, você. Às vezes a pessoa tem uma cobra. visão de você muito diferente do que a sua vida é. A mulher hoje Sim, em dia, eu não falo só da mulher, não, os homens também, que a vida do homem também não é fácil, não. Mas a não é não. mulher, a gente tem que ser bonita, a gente tem que ser inteligente, a gente tem que ser boa esposa, a gente tem que ser boa mãe, a gente tem que ser Sim, uma excelente profissional, né? As pessoas não dizem é? que você tem que ser uma puta de uma profissional, se você chegar numa determinada fase da vida, você ainda não realizou. Então, assim, isso tudo meio que puxa seu tapete, assim, você está querendo corresponder às expectativas das pessoas o tempo inteiro. E aí você, onde é Sim, que você fica, né? Onde é que as suas vontades ficam? Onde é que a sua pessoa exatamente. real fica, né? O seu tempo. Exatamente. Você vai corresponder às expectativas das pessoas, mas e você? Exato, exato. As suas necessidades, né? Então, essa frase, né? O fazer o que você dá conta, é esse movimento, né? De olhar para si mesmo, de entender quais são suas demandas, quais são suas necessidades, o que você precisa, né? Na sua essência, o que você precisa, o que está aí dentro que precisa ser atendido, né? Para que Uhum. a gente consiga estabelecer esses limites, gerir essas emoções, né? Essa montanha russa aí no dia e dar conta de identificar dentro disso tudo aí, o que eu preciso, né? O que é disso que eu não posso abrir mão? Porque às vezes nesse afã de pegar todas as coisas, a gente quer dar conta de tudo e não presta atenção naquilo que a gente dá conta, e aí o que acontece? A gente faz coisas que não precisavam necessariamente ser feitas e deixa as nossas próprias necessidades, aquelas que não podem ser deixadas de lado, negligenciadas. E depois, quem sofre, quem É. sofre, quem sofre? Quem cuida da gente, né? E aí É, quem cuida de um, cuida de outro, e quem cuida de você, né, Pri? e quem cuida, É. exatamente. Ó, Juliana Exatamente. falando aqui, ó, Juliana Ferreira. Temos que ser foda o tempo todo, não é fácil, não é mesmo, não, Ju? Eu Não tenho é, que não. ler aquele livro, A Arte de Ligar o Foda-se, a gente tinha que aprender a ligar o foda-se, Tem né? que aprender, tinha que aprender. Certamente, a gente tem que aprender. Tinha não, a gente tem que Tem, aprender. é, A Carla falou aqui também, ó, a gente quer abraçar o mundo e resolver tudo. Acabamos não dando conta e cobramos muito de nós mesmos. é. Exatamente. Muito de nós mesmos. É muito difícil. E aí que vem Difícil, aquele, mas e aí que vem aquele quadro, né? Vem aqueles quadros de ansiedade ou aqueles quadros de depressão, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer, mas a gente não dá conta. E sim, você quer dar conta, na verdade, tem momentos que você tem que dar conta, que você tem que resolver. sim, Aí a gente vai, a gente, né? O ser humano vai para um médico, vai se encher. Hoje em dia as pessoas. É até engraçado, né? Até tem muito artista cômico, né? Que fala, eu tô medicado, eu tô medicada. é, exatamente, exatamente. E aí é o ponto, né? O ponto principal, que é onde entra essa construção da inteligência emocional. Igual a Carla está falando aí, com isso tudo vem a somatização, É né? isso A aí. gente, o corpo adoece, né? A gente vai absorvendo aquelas coisas, todas as tristezas, vixe, não estou conseguindo conversar mais não. As tristezas, Uma água. as frustrações, e aí vira doença no nosso corpo, né? Se somatiza e se externa em forma de alguma doença, né? Aí no corpo. E aí que vem a pergunta, né? A gente quer ficar medicada ou a gente quer trabalhar essas questões, né? E fazer essa viagem olhando para dentro, né? E conseguir se cuidar, né? Ter esta atenção com a gente mesmo e talvez, quem sabe, né, nem precisar da medicação. É, é isso que eu falo. Tem hora, o que a gente tem que observar, o que eu penso, assim, que eu olho muito, eu estou estudando psicologia, você sabe, eu estou na Eu metade, sei. estou no quinto período, e assim, isso tá.
mudando muito a minha vida, assim, a forma como me faz me questionar muito, me analisar o tempo inteiro, me faz analisar as outras pessoas também, ver as outras pessoas, olhar para o mundo. Eu acho que a gente olha para o mundo assim. O que eu percebo que eu estou olhando para o mundo com um olhar mais generoso, para o ser humano de uma maneira mais generosa também. Eu sempre procurei Uhum, me espiritualizar e tentar entender o outro, sabe? Mas agora uhum, acaba sendo uma coisa mais presente, mais forte no dia a dia. Mas eu comecei a uhum. falar isso para falar o seguinte, que a gente tem que fazer mesmo essa busca. É uma busca, cada um é uma busca de cada um. É única, cada pessoa é uma pessoa. Agora, também, se você tiver lá no momento assim, ó, não tô com vontade nem de olhar para mim. Você sabe aquele negócio assim? Hoje eu não tô com vontade de olhar nem pra minha cara. Então liga, É isso. vai ali É num café, vai tomar um café, sabe? Vai fazer alguma coisa. Se dê isso o mesmo. direito de, sei lá, deitar, dormir, assistir um filme. Sim, não fazer nada, Não dá o fazer pau. nada. Não tá dando conta também nem de olhar para você, nem de se analisar também deixa para lá. Tem hora que é Sim, necessário, né? sim, certamente. E faz parte, né? A gente tem que se conhecer e se respeitar. Igual a Juliana está falando, eu tô medicada, mas quero me amar em primeiro lugar. E é isso mesmo. A gente tem que se respeitar e dar conta, né, da gente mesmo. É possível fazer isso agora? Então, beleza, vamos fazer. Não é possível, eu não dou conta. Então, vai ficar sem fazer, sabe? Hoje eu tô chateada, então eu vou deitar e chorar, chorar, chorar. Eu não deito, não. Eu vou pro banheiro, tranco a porta, enfio a cara na toalha, assim, ó, e choro, 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 choro. Se eu tiver com raiva, eu dou uns murros assim na parede, é pra raiva ir embora. Porque a gente é ser humano, a gente não é robô, né? É, E essas coisas a gente precisa gerir. é porque nós somos, dentro da psicologia que eu estou aprendendo, nós somos seres humanos, e o ser humano tem 5 dimensões, que é a social, a biológica, que a gente também não pode Esquecer de descartar, porque negligenciar. a Sim, medicação também entra aí, porque ela, às vezes, ela tem uma função química ali dentro do nosso é corpo. necessário, sim, Social, cultural e espiritual. Olha quantas sim. dimensões que nós temos que a gente está flutuando entre elas o tempo inteiro. Sim. Assim, essa inteligência emocional, eu até quero aprender com você, porque eu sei que você é uma estudiosa já do caso, você tem uma formação, sei que você já está no mestrado aí, Eu adoro tô. você é inteligentíssima, estou na sua Obrigada, cola. E ó, que ótimo. é você Vamos falar. juntas. Hã? Vamos juntas. Vamos. Eu sei que você está num patamar assim, bem elevado em relação a estudos. Eu sei que você adora estudar, estudiosa essa menina, gente. Então, quem tem que ensinar para nós a inteligência emocional é você. Agora, uma coisa que me ajuda muito em relação à minha inteligência emocional, que eu nem sei se eu tenho, eu estou tentando adquirir, é uma busca cada dia um pouquinho. A gente, às vezes, você vê assim, eu consegui, hoje eu consegui. Aí tem hora Aham, que você faz uma merda, você fala, que merda, eu não consegui. Né? Eu é. me entreguei nesse momento, mas é a espiritualidade. Eu falo que nós somos esse ser em 5 dimensões, e a espiritualidade é uma coisa que fala muito forte para mim. Para mim, por Sim, exemplo, desde pequena, eu tenho uma fé assim, em Deus, acredito que Deus existe. E por todos os momentos que eu passei, eu nunca duvidei assim, da existência de Deus. Às vezes uhum. eu já fiquei brava com ele em alguns momentos, mas duvidar que ele existe, não. Assim, eu tenho muita fé nele. E isso me ajuda muito. Eu me apego Sim, muito a essa fé. E assim, eu vejo que tem muitas pessoas que eu convivo também têm. Independente de qual religião, que seja cristão, que seja da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, né? Não importa. sim, Você tem, eu acho que a gente, na minha opinião, tá? Cada um tem sua opinião. Então, na minha sim, opinião, claro. eu acho que é importante esse lado espiritual, ele ajuda a gente muito a manter esse equilíbrio, equilibrar essas nossas emoções aí. Ajuda sim, Débora, ajuda sim. E a espiritualidade, ela não está ligada, a espiritualidade, né, ela não está ligada a uma religião. Ela Não, está ligada a um senso de fé e de propósito, né? é, A forma como você encara, como você olha para você mesmo, né? Esse movimento de se conhecer, de se respeitar, isso tudo está muito interconectado com
a espiritualidade, né? Então, assim, ela apoia absurdamente essa construção do eu, né? E isso é a construção da inteligência emocional. Então, não importa a questão de religião ou de falta de religião, às vezes você vê pessoas que se autodenominam ateus, mas que têm um senso de espiritualidade fortíssimo. Então, assim, Verdade. não tem a ver uma É. coisa com a outra, né? Assim, a espiritualidade, seja ela como for desenvolvida em cada pessoa, realmente ela é necessária e ela faz parte dessa construção, né? Ela é essencial para essa construção, sim. Uhum. Concordo com Coisa. você. Agora eu vou E te aí, devolver a pergunta. pois não, Nossa, diga, a inteligência pode? emocional, quando o seu dia, na sua vida, em qualquer momento, acontece uma coisa que te tira do sério, que acaba com seus planos, joga tudo no chão, o que você faz? Ensina pra gente. Você que é a profissional aqui. Ai, deixa eu me endireitar aqui, que agora eu vou revelar segredos, né? Pois é, a Complicado. gente quer. Então, quando acontece alguma coisa que me desestabiliza, né, que me tira dos meus trilhos, a primeira coisa que eu faço hoje, tá, gente? Hoje, porque aí eu vou colocar para vocês duas versões de mim. A versão antes, né, desse mergulho nessa trajetória de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Essa versão antiga era quase um robozinho. Então, quando acontecia alguma coisa que dava errado, não, a vida não é assim, vai dar tudo certo, deixa eu planejar aqui, ajustar ali. Então eu era assim. Hoje não. Hoje, quando acontece alguma coisa que me tira dos trilhos, eu me permito sair dos trilhos. Então eu choro, eu sinto muita raiva, eu sou uma pessoa, né? Quem já assistiu outras lives aqui, eu já falei isso, eu sou uma pessoa, quem me conhece também, né? Você sabe, né, Débora? Eu sou uma pessoa que sente muita raiva. Então, eu deixo. Não, não sabia disso, não? Pois é, Não então agora sabia. você já está Novidade sabendo. pra mim. Então você estava igual o É, Hulk, né? Controlando sua raiva. igualzinho o Hulk, para não virar o Hulk mesmo, né? Não ficar verde. E agora não, agora eu aceito a minha raiva numa boa. Eu me permito sofrer, eu me permito chorar e colocar para fora toda aquela frustração, porque antes eu não colocava para fora, controlava, ficava ali, né? Aquela pessoa impecável o tempo todo. Porém, eu vivia com dor nas costas. Teve uma época que eu passei 30 dias em cima de uma cama com dor nas costas, não conseguia levantar, me movimentar. Lá naquela época que eu dava aula, lá no São Mateus, lá 1500 anos atrás. Pois é, naquela época. Então, e aí o que acontece? A gente chega num ponto e percebe, quando você entra nessa trilha, né, do autoconhecimento, você então percebe que não é o melhor caminho. Você não está fazendo o seu melhor. E como seres humanos, a gente erra, a gente cai, a gente sofre, e isso é normal. E É. quando a gente não aceita essa parte normal, a gente realmente acaba se lascando lá na frente. Então, respondendo sua pergunta, o que eu faço é isso. Vou lá pro banheiro, fecho a porta, enfio a cara na toalha. Às vezes eu grito, choro, dou murro na parede de raiva e deixo aquela primeira leva de emoção fluir, porque implodir, não, eu descobri que, pelo menos para mim, e eu acredito que para ninguém, né, implodir não é a melhor coisa a se fazer. Às vezes é necessário, mas tudo na vida tem que ter o equilíbrio. E depois, então, né, que eu já me acolhi, já me aceitei, ok, né, tô aqui sofrendo e tudo, então aí eu começo a refletir. Porque também eu sou uma pessoa muito voltada para ação e solução, então eu já começo a pensar, quais são as minhas opções, quais são os melhores caminhos, tá, esse é um caminho bom, se der errado, o que que eu vou fazer então? Sempre um plano B, como diz a tia Olga adora falar, sempre tem um plano B e, quiçá, um plano C. Então eu gosto dessa trilha de atitude, e aí, então, só que eu começo a agir, sabe, Débora? Então, é mais ou menos por aí que eu funciono. Aí uma coisa que você falou que eu acho que é importantíssima é a ação, né? Sim, A gente agir é uma coisa que às vezes é difícil, porque às vezes quando você se encontra assim em determinados momentos, o que é que acontece? A gente paralisa. A questão da paralisa. medicação também. A medicação ela é boa em determinados momentos, realmente quando você precisa. Mas quando não, ela Sim, paralisa, né? Isso é tipo assim, paralisa. ela todas essas emoções, na verdade, não vai equilibrar, ela vai
anestesiar. Então, você vai ficar anestesiada durante um tempo. Mas quando você parar, vai voltar tudo de novo. A bagunça Tudo de novo. em algum momento você tem que arrumar, não é isso? Tem. Tem sim. A ação ela é essencial, como eu sempre digo, né? Para todo mundo, a gente tem que tirar o pé do chão e agir, né? Não adianta ficar pensando ou planejando. A gente tem realmente que tomar ação, né? Porque senão não tem como sair do lugar, né? Não tem como sair do lugar. É porque a gente vê muito essa questão, hoje em dia, coisa positiva. Ah, pensa positivo. Você pensa, já acorda pensando positivo, vai dormir pensando positivo. Mas tem coisa que a gente tem que fazer, né? Não tem jeito. Então, não Tem tem que aquela coisa, fazer. a gente faz o que a gente tem que fazer, é isso, né? E cada um tem um É. tempo, respeitar também o tempo. Tem pessoas que são Sim, rápidas, tem pessoas que são sim. mais lentas. Eu, por exemplo, eu sou mais lenta. Eu fico comparando Aham, com alguma. A gente compara a comparação, né? A comparação da gente o tempo inteiro com as amigas, igual com meu marido, ele é super rápido, ele faz um monte de coisa. Eu já sou mais lenta, aham. então meu tempo já é mais devagar. E assim, Sim, sim. eu já fui mais rápida, mas hoje, por exemplo, eu tô me permitindo, assim, viver na minha condição de ser mais lenta um pouquinho. É claro que às vezes eu tento acelerar, mas a gente tem que respeitar também. Cada um é um, né? E a Exatamente. gente tem que entender isso. Tem. Tem que entender e respeitar, né? Que É, é o que a gente está comentando desde o início, né? Assim, esse autorrespeito, o autoconhecimento e o autorrespeito é essencial para a gente ter essa saúde e esse equilíbrio, né? E claro. a tomada de ação também. Carla falando lá para uma mesmo, porque precisamos socorrer as amigas também. E é verdade. É, precisa mesmo socorrer, a gente precisa de ajuda às vezes. E o Mário está falando aqui. Oi? Hã? Olha E o lá, Mário está falando aqui. Aprender a falar não nem sempre é prazeroso, mas é extremamente necessário. E isso é uma verdade, né? A gente precisa mesmo aprender a falar não. E isso me leva à questão dos relacionamentos, né? A gente tem que ter essa coisa de falar o não ou de falar o sim, e isso impacta os relacionamentos, né? Também, que são o outro lado dessa moeda, né? Então a gente tem a gente de um lado, mas tem as outras pessoas do outro lado, né? Igual você falou, colocou aí uma comparação, você e seu marido, né? Marcinha é mais rápido, você é mais lenta. Então, assim, sempre tem o outro ali na história, né? Somos seres sociais, então sempre tem o outro. Então, os relacionamentos também impactam, né, na nossa vida e estão aí para nos ajudar, nos tirar do sério, nos completar, né? Nos ensinar. E aí é muito importante. E essa questão do posicionamento nos relacionamentos nem sempre é difícil, né, Débora? Como você vê essa questão? Ô, Pri, relacionar, eu falo que a gente relacionar é a coisa mais difícil do mundo. Não é só relacionamento amoroso entre marido e mulher, homem e mulher, ou qualquer gênero entre si, né? Que a gente tem Sim, que respeitar todos os gêneros também. Mas, assim, a gente sim, existe a partir do outro. Eu construo a minha subjetividade a partir do outro. Eu não existo sem o outro. E você conseguir fazer esse equilíbrio de relacionamento é muito difícil. Você se relacionar com pai e mãe é difícil, com filho é difícil, com marido é difícil, com amiga é sim, difícil, com qualquer sim, relação é muito difícil. Às sim, vezes você tem que dar mais, às vezes você está precisando receber. É um negócio, se sim, você manter esse equilíbrio no relacionamento também é difícil. Agora, uma coisa que eu acho que ajuda muito a gente nos relacionamentos é o respeito. A gente tem que respeitar as pessoas. A gente tem que sim, respeitar as pessoas, a gente tem que respeitar o jeito da pessoa, a gente tem que respeitar o tempo da pessoa, a gente tem que respeitar as crenças das pessoas. Você pode ser uma pessoa completamente diferente, mas você pode conviver com aquela pessoa desde que você respeite aquela pessoa. sim. Eu tenho amigas, assim, eu tenho muitas amigas e as que eu convivo mesmo são muito poucas, né? A vida vai levando a gente também, a gente tem tanta coisa para fazer que não dá pra gente, todo dia você tá com uma amiga, é difícil. Mas eu tenho É, uma amiga que eu saio sempre com ela, ela não tá aqui, né, Darlene? Que a gente, ela é engraçada, a gente se respeita muito. Ela é solteira, eu sou casada. Ela tem uns pensamentos, eu tenho outros. Ela me respeita muito, eu respeito muito ela.
E, assim, a gente consegue se respeitar e se relacionar de uma maneira ótima. Quando uma precisa, a outra vai lá e chama a chincha, né? Um dia desses mesmo, eu chamei a chincha dela, depois ela me chamou a chincha. Então, tipo assim, olha, Débora, olha aí, é isso aí mesmo? Será que isso é o que está acontecendo? É real? Porque que a gente tem que ver toda Uhum. a história, né, Pri? Os relacionamentos são feitos de Sim, história. E toda história não é? tem dois lados, o meu, o seu e o real. Então, às Sim, vezes, eu vejo aquela situação conforme as minhas experiências, com as coisas, conforme a minha visão, conforme as coisas que eu vivi. Você vai ver aquela situação conforme as suas, que foram outras sim, experiências, você teve uma outra criação. E a real sim, é a real. Então, às vezes a gente briga, sim. brigas enormes, por uma coisa boba, né? Você vai parar assim e vai olhar, É. gente, mas que palhaçada que é Uhum. isso. O calor das emoções, né? O calor das emoções. E né, isso aí que você está compartilhando, né, dessas diferenças entre você e uma de suas amigas, acontece o tempo todo, né, Débora? Porque somos todos diferentes uns dos outros. Ninguém é igual a ninguém. Por mais parecidos que às vezes nós possamos ser, nós realmente somos todos diferentes uns dos outros. E essa questão, né, do compreender, do respeitar, isso é essencial e nem sempre assim tão fácil, né? Porque a gente às vezes é tão centrado na gente mesmo, né? A gente está tão centrado no que a gente quer e de uma forma tão atrapalhada, porque a gente está centrado na gente mesmo sem nem saber o que é direito que a gente quer. Isso cega a gente de uma maneira tal que a gente não consegue nem respeitar as nossas próprias necessidades e nem compreender a outra pessoa e respeitar a outra pessoa. Então, é muito complicado, é uma trajetória essencial para a saúde emocional, né? Tanto individual quanto da pessoa, né? Da outra pessoa e das relações. Então, às vezes, uma coisa que eu gosto muito de falar com as pessoas, né? As pessoas gostam de encher a boca para falar assim: ah, não, eu sei me colocar no lugar do outro, eu sei me colocar no lugar do outro. Mas isso é muito difícil, não é uma tarefa fácil se Não, colocar no lugar do não outro. é. A gente se projeta no lugar do outro. E se projetar no lugar do outro é muito diferente de se colocar verdadeiramente lá no lugar. Porque lá no lugar do outro, a gente não pode ter as nossas próprias perspectivas, né? Então, quando você respeita, né? Quando você traz essa informação de que você respeita a visão, a perspectiva da sua amiga, vocês têm as rixas, mas uma, né, tá ali sempre chamando, a outra na chincha, justamente porque é o equilíbrio, né? De onde vem o equilíbrio. Mas você respeita por quê? Porque você consegue compreender como ela é, do jeito dela, no mundo dela, no contexto dela. E às vezes a gente quer que as pessoas sejam do jeito da gente, no contexto da gente, conforme as crenças que a gente tem. E daí nascem os conflitos, né? E daí nascem os conflitos. É muito, muito complicado. Porque você pode até não compreender o outro. Porque nesse mundo de selfie, né? Tudo é eu isso, eu aquilo. A gente vê nas redes sociais, tudo é selfie. O próprio retrato que a gente tira da gente, né? Selfie, a gente vive tirando É, selfie, né? Vamos ver selfie se eu pra tô cá, bonita hoje, vamos tirar uma selfie. uma Mas até você selfie. pode não compreender o outro, mas você tem a obrigação de respeitar o outro. Porque uma Sim. coisa que está faltando muito, que eu percebo no mundo, assim, é que o mundo está sofrendo de falta de respeito. As pessoas não respeitam mais ninguém, ninguém respeita mais ninguém. Entendeu? A gente está. Ninguém nem olha para ninguém mais, né? Não olha essa questão, por exemplo, assim, se chega a pessoa e fala, ô, fulana, ei, fulana, tudo bem? A fulana tá tudo bem. Mentira que não tá bem. Às vezes ela tá lá caída, tá no chão, tá péssima. Mas ela fala que tudo bem, porque se ela falar, não, não tô bem, não. E aí? O que a outra pessoa vai O fazer? A outra que pessoa vai acontecer? vai fingir a egípcia, vai sair. Porque as pessoas também não querem se envolver com os problemas dos outros. Todo mundo tem um Não. problema, né? Então, assim, hoje É. falta muito essa questão de você realmente olhar para o outro, né? Olhar para o outro. Sim. É difícil a gente olhar para o outro e fazer, É, né, do outro. é difícil, é difícil. E aí a gente tem vários pontos e contrapontos, né? Para umas pessoas é muito difícil olhar para os outros. É. Já outras pessoas já têm muita dificuldade de olhar para si mesmo, né, Débora? Se envolvem tanto com o mundo do outro, né? E assim, para fugir de si mesmo, né? Mergulham ali no mundo do outro, vivem a vida do outro e pelo outro e esquecem de si mesmo. E aí uma coisa
a gente pode escrever numa pedra. Nenhum dos dois extremos é saudável, né? A gente tem que aprender a respeitar e olhar o outro da mesma forma e na mesma medida que a gente tem que aprender a olhar para a gente e respeitar a gente mesmo, né? E isso não é fácil, né, Pri? Porque tem dias que você não aguenta olhar para você no espelho, porque tem dias que você não aceita você, sabe? Sim, Você não exatamente. aceita alguma característica que é sua interior. Tem dias que você não aceita alguma característica que é sua exterior, sabe? Que é biológica. Sim, sim, Você nasceu assim. Tem dias que você sim, não aguenta se olhar, você não aguenta olhar na sua cara. E assim, sim. tá tudo certo. Nesse dia você não olha, gente. Nesse dia você Exatamente, não olha, né? exatamente. Vamos É, tentar usar a inteligência profissional, a inteligência. emocional profissional que Priscila tá me ensinando pra gente, né? E aí é isso. De repente, a hora que você aguentar, você olha. E é o que você falou, às vezes a gente fica vivendo muito o mundo do outro, porque tem hora que é difícil você olhar para você, tem hora que é Sim. difícil você encarar quem você é, mas não tem jeito. Eu acho que Não, na nossa existência chega um momento que você tem que parar e encarar mesmo, falar, eu sou esse ser, vou me aceitar. deixe me seguir. O que que eu posso fazer para melhorar, né? É, exatamente. Deixa eu seguir a vida aqui, deixa eu aceitar e seguir aqui a minha vida. É isso aí. É isso aí. E aí, Débora, falando essas questões de inteligência emocional, realmente né, assim, sou uma amadora desse assunto, realmente gosto muito de estudar Amadora e estou não. sempre. Hã? Amadora Amadora, né? não. Já publiquei um livro ano passado, não necessariamente sobre inteligência emocional, mas sobre relacionamentos, né? Mostra ele aí, Pri. Vamos divulgar seu Mostro, livro aqui. Tem maior orgulho dessa menina, gente. A pessoa escreveu um livro. Olha aí, que legal. escrevi, Ela... publiquei um livro Olha, o ano passado sobre relacionamentos. Ele nossa, fala tá. muito da questão da inteligência emocional. Meus aplausos. A pessoa escreveu um livro, tirei o chapéu, viu, Pri? Obrigada. Ele fala muito sobre essas questões de inteligência emocional, sim, mas o foco dele é a construção, né? Como criar e cultivar relacionamentos excelentes. Porém, esse ano eu já comecei a escrever. Quem está me acompanhando aí no Instagram já sabe, né? Já publiquei alguns episódios, porque eu resolvi compartilhar com os meus seguidores a trajetória de escrita do meu livro, né? Então, eu comecei a escrever meu segundo livro, e ele é sobre inteligência emocional. Então, já estou aí nessa caminhada de mais um livro, e esse segundo realmente é sobre inteligência emocional, sim. Olha, Mas, matando a gente na inveja. Tá vendo a comparação? A gente Tô brincando, puxa, Pri. Débora, pelo amor de Deus, eu ponho você de castigo, não te convido mais, hein? Não pode falar bobagem nome desse, credo. A gente se diverte, né, Pri? Mas você falou uma Sim, coisa aí, que é uma coisa que me chamou a atenção nessa questão aí, que você falou do relacionamento, dos relacionamentos. Nós somos seres em construção, né? sim. Aquele ditado que vem que fala que é a pessoa que nasce torta, até a cinza é torta, isso é mentira, gente. Não Tira. existe isso. Assim, a gente nasce, vamos supor que a gente nasceu neutro. A gente vai ser construído primeiro de acordo com o ambiente que a gente vive, né? Com os nossos pais, né? Ou aquela pessoa que desenvolve esse papel, quem quer que seja. Depende também do nosso nicho se sensorial, se ele for bom, se ele for ruim. Mas depois, quando a Sim, gente vai entrando na fase de adolescência, na adolescência mesmo que a gente começa essa construção, que você vai deixando ali para trás algumas coisas que você já não concorda da sua criação e vai começando a se construir, né? A partir do que você quer, a partir do que você gosta, a partir do que você se reconhece. Então, nós estamos nos construindo o tempo inteiro e nós somos feitos de escolhas, gente. Então, tipo assim, se eu não estou satisfeita comigo hoje, eu tenho que parar e pensar, eu não quero, eu não estou feliz, não. Eu estou triste, isso está me deixando deprimida, eu não quero ficar me medicando o tempo inteiro, quando for necessário eu vou me medicar, mas o que eu posso fazer para mudar isso, né? O que é muito difícil, que é a questão da gente partir para a ação. Mas são essas ações sim, que vão construir quem nós somos durante nossa vida, né? Então a gente sim, vai construindo. Por exemplo, hoje eu tenho ideias e é claro que a gente tem aquelas crenças centrais que são as difíceis da gente mudar. Mas, por exemplo, hoje sim. eu
pessoa, eu tenho uma visão completamente de coisas que eu tinha há 5 anos aqui atrás. Às vezes hoje eu penso diferente do que eu pensei antes de ontem. Então a gente vai mudando Sim, nossos conceitos, a gente vai mudando. É uma questão sim, primeiro de você reconhecer que você não está feliz daquele jeito. Você pensar o sim. que você pode fazer para você mudar, assim, para que você seja mais feliz e partir para a ação, fazer os planos, isso aí já está na sua área, fazer planos e partir para ação. Coisa que E eu não partir sou para. muito boa, não, mas assim, eu tô tentando até hoje. Eu vou fazer 50 anos, mas, amiga, eu não desisto, sabe? Não, desiste nunca, minha filha. Você é É, brasileira e a gente brasileira não não desiste desiste, não. A nunca. gente cai, pisa lá no fundo do poço e levanta outra vez. Levanta e Vai aos continua. pouquinhos e vai subindo aí. E é isso mesmo, a vida, Débora, assim como o amor, né? O amor é uma escolha, a vida é feita de escolhas. Então, e às vezes é difícil aceitar isso, porque se a vida é feita de escolhas, veja bem, se a vida é feita de escolhas, então o que me acontece hoje é responsabilidade das escolhas que eu fiz ontem. E normalmente a gente não quer saber dessa conversa, não. Por quê? É, Porque, não. uai, aí a responsabilidade é minha, eu não posso botar a culpa em ninguém. Como assim? Pode. Não, eu quero pôr a culpa em alguém. Eu quero pôr a culpa na política, eu quero pôr a culpa na pandemia, eu quero pôr a culpa no meu marido ou na minha mulher, eu quero pôr a culpa no meu filho ou na minha sogra, eu quero pôr a culpa em alguém. Mas se a vida é feita de escolhas, opa, peraí, esse assunto ficou complicado, porque se a vida é feita de escolhas, o que eu vivo hoje é responsabilidade de alguma escolha que eu fiz lá atrás. E, E aí, gente, olha, sendo bom ou sendo ruim, é verdade. A vida é feita de escolhas. E quanto antes a gente aceita isso e se responsabiliza pelas nossas próprias ações e pela nossa própria vida, a gente vai ter resultados melhores. Porque a consciência, né? Tomar consciência ajuda a gente a tomar posse da nossa própria vida e partir para ação, como você falou, né, Débora? é verdade. Tem momentos assim que você de repente, você faz escolha que é difícil de você mudar, mas aí você muda a estratégia, né? Quando Sim, você consegue mudar a escolha, você muda, mas quando você não consegue, você muda a estratégia. Vamos mudar essa estratégia, não tá sim, dando certo. Vamos mudar e vai tentando. sim. Vai vendo o que vai É, dando certo. e nem sempre uma decisão que a gente toma é boa, né? A gente tem que entender também, um outro ponto muito importante é a gente se aceitar e se acolher. Lá naquele momento lá, porque a gente tem uma mania assim, sabe, Débora? Uma mania de falar assim, puxa vida, se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha feito tudo diferente. Se eu pudesse, se eu isso, se eu aquilo, se referindo ao passado. E o que que acontece? Lá atrás, quando você viveu aquele momento, você deu o melhor de si. Você fez o que você podia fazer com as informações e os recursos que você tinha, com o conhecimento que você tinha naquele momento. E hoje você sabe que não foi bom lá atrás, por quê? Porque você fez lá atrás e viveu a experiência até aqui, né? Então, não adianta a gente querer fazer as coisas diferentes lá atrás, a gente tem que olhar para frente. Então, ok, lá atrás eu fiz isso, não deu muito certo, então o que é que eu vou fazer de agora em diante para caminhar para frente? O que que eu vou fazer diferente na minha vida de agora em diante? Porque eu às vezes faço escolhas erradas, você às vezes faz escolha errada, todo mundo escolhe Todo, errado. né? O tempo todo, o tempo todo. Isso é normal, qual é o problema? Nenhum problema, né? O complicado é quando a gente paralisa, igual você falou mais cedo, né? Cai na armadilha das lamentações, né? Fica preso ali na autopunição, né? No autoflagelo. Nossa, eu sou uma péssima pessoa, nossa, mas eu não presto, nossa, mas isso, mas aquilo, e se condenando, se incriminando, se recriminando, e não sai daquele lugar. É. Eu fiz essa escolha, ok, deu errado, fiz uma merda, ok, deixa eu ver como é que eu conserto a merda agora, ué. Eu preciso caminhar, não é ficar aqui me pisoteando e rodando lá e me sujando cada vez mais para resolver, né? Então, aceitar, ok, fiz errado, beleza. Não adianta, o lerê, lerê não vai funcionar. Então, a Porque gente tem precisa hora que a olhar. gente se pune e a gente se pune muito. Você Se para pensar assim, em certas coisas que você faz. Quem tá, às vezes tem pessoas que estão com a gente aqui, não sei, né? Mas
pessoas que estão em processo de terapia, né? A terapia ajuda muito você a identificar essas coisas. E a autopunição Sim. é uma coisa que a gente faz muito. De repente, por exemplo, por exemplo, como que para mim, porque a gente, eu falo, Pri, uma vez, tem pessoas que falam assim, ah, você vai mostrar suas vulnerabilidades? Não pode. Você olha no Instagram, a pessoa mostra determinados os momentos da vida dela que ela tá bem, ela não mostra aqueles momentos de vulnerabilidade. Não, é você que tá ali julgando aquele momento dela ali, que ela tá mostrando, mas ela tem outros momentos também. Ela vai pra rede social mostrar vulnerabilidade, não, mas o que eu tô falando pra você, a gente falar sobre isso, eu acho que é bom para as pessoas identificarem. Gente, Sim. não é só bom o tempo inteiro, não. Não é, não. Sabe? Nunca, Eu jamais. falo muito com essas pessoas, assim, eu tenho, não é uma inveja, não. Um pouquinho de inveja eu tenho, mas essas pessoas fit, Priscila, eu acho a coisa assim, eu acho muito legal, eu acho lindo a disciplina que elas têm, sabe? Aquela disciplina de comer o que tem que comer, que é correto, de fazer o que tem que fazer para ter aquele corpo, é uma questão de escolha. A pessoa escolheu aquilo, né? Porque Mas eu, eu comparo muito isso, a pessoa fazendo aquilo que tem que fazer para ter aquele corpo, porque aquele corpo também não cai do céu. Se ela chegar lá, não vai do céu, não. É anos. Leva anos. e ela abre mão de muitas coisas. E Sim. assim é a nossa vida. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, igual, por exemplo, lá atrás, quando eu tinha o programa, você lembra o programa lá? Que eu te Sim, entrevistei várias que vezes. eu já fui entrevistada. Eu lembro que eu fui para a Aurora uma vez, eu, por exemplo, eu acho, né? Eu tô descobrindo isso. A minha punição comigo é comer, sabe? Tipo uma compulsão pela comida. É, graças a Sim. Deus, não é droga, né? Ou que não é, Nossa, né? Imagina, ainda bem que é só comida. né? Aí eu tava na Aurora na época, eu tava fazendo lá, eu emagreci na época 17 quilos. Foi assim, um feito, mas eu fui assim, no extremo, foi o peso máximo que eu tive também, foi 84 quilos. E eu não sou feliz assim, tem pessoas que não importam, que são felizes, eu não era. E na época eu fui, fiz essa dieta, eu emagreci 17 quilos na época. Foi tipo assim, 3, 4 meses, eu emagreci, foi um feito, assim. E aí eu conversando com a Aurora e eu dando o meu próprio depoimento. Sim. E uma pessoa pegou o telefone e me ligou e falou assim: Você é doida, Débora? Você é doida? Você tá falando uma coisa dessa na televisão? Mostrando, mostrando as suas fraquezas para as pessoas. Eu parei e fiquei pensando assim: Ai, gente, será que eu fiz errado? Eu ainda parei e fiquei pensando que eu acho que eu tinha o quê? Uns 15 anos a menos do que eu tenho hoje. Eu era, eu era muito besta, né? Eu falei, será que ela tá certa? E isso até hoje, isso me incomoda, você acredita? Minha memória é ruim, mas tem umas coisas que chocam a gente. Isso me chocou tanto que eu falei assim, uai, eu sou um ser humano. Aí tem É, um isso. momento que eu tô muito bem, que eu tô muito feliz, mas tem momento também que eu não tô, não. E o que que tem eu falar que eu como as minhas emoções, que eu como a minha tristeza, que eu como a minha raiva, que eu como a minha alegria, que eu como o meu amor. Come tudo, Eu mando tudo pra dentro, gente. manda tudo pra dentro. Tem épocas que eu consigo equilibrar? Tem. Aí eu fico assim naquela questão da sanfona, né? Que vai e vem. Sim, sim. Né? São as nossas fraquezas. E qual o problema de você mostrar sua fraqueza? A gente é ser humano, a gente é isso. Ser humano, exatamente. A gente é ser humano. Eu não vejo problema algum. Aliás, muito pelo contrário, eu admiro muito, porque mostrar você sempre feliz, fazendo coisas felizes e coisas. É muito fácil, né? É. Forjar isso é muito fácil. Mas ter a coragem de enfrentar a vida como ela é, aí já são outros 500, né? É. Aí já não é tão simples assim. E Porque eu acho que isso. se você olhar, te interromper, se você olhar para as redes sociais, só tem coisa alegre. As pessoas estão sempre viajando em praia. Repara. Aí você olha aqui, É, meu Deus, fulano já está na praia de novo, eu estou aqui. O que é que tem de errado comigo? Né? Ou às vezes é, fulano tá num lugar lindo, você tá dentro da sua casa, ou às vezes fulana, linda, maravilhosa, toda arrumada, com roupa de grife, bolsa de grife, sapato de grife. Por que que fulana tem? Gente, não é assim, cada um tem uma vida, né? A gente tem que respeitar a vida de cada um e a gente não pode querer se comparar com as pessoas. É aí sim, que o mundo sofre, nesse mundo do céu. sim. Sim, exatamente. E isso complica, né? Complica a nossa relação com a gente mesmo e complica a nossa relação com as outras pessoas.
Isso. né? E aí, Débora, eu olhei as horas aqui, você não vai acreditar. Gente, nossa live era para ser 30 minutos. São 9h05. Eu não vi o tempo passar. Não vi o tempo passar. Mas tá tudo certo. As pessoas estão aí conosco, então elas estão gostando. Quem ficou, gostou, né? Quem ficou, gostou. E aí, então, Débora, eu queria já a gente começar a caminhar para o nosso encerramento. Uhum. E eu queria que você deixasse um recadinho, né? Para as pessoas que estão nos assistindo e para quem for nos assistir posteriormente, porque deixaram uma mensagem aí pedindo para deixar a live gravada, e eu vou deixar. E aí, vou deixar no feed, né? Então, assim que terminar a live, ela já vai estar lá no feed para quem quiser assistir. Mas deixar um recadinho, né? O que que você deixa aí de recado para as pessoas nessa questão que nós estamos discutindo hoje sobre a vida, seus contratempos e os relacionamentos? Oi, Pri, eu acho que assim, o mais importante é a gente viver um dia de cada vez, sabe? Porque a gente tem momentos assim que a gente tem vontade de mandar tudo, ligar aquele Pro fogo inferno. mesmo, mas a gente sabe que você consegue por alguns minutos, mas depois você tem que voltar para a realidade. É viver o dia Sim. a dia, você vive um dia de cada vez. Tem dia que você vai estar bem? Ótimo, beleza. Tem Uhum. dia que você vai estar mal? Tá bom também, né? Amanhã é um outro Paciência. dia. É igual. Tem um filme que eu assisti que eu sempre lembro dele, aquele filme O Vento Levou, antigo, gente. Não Sim, sei muito se é de sua antigo. época, que você é mais nova que eu, mas eu lembro que Ah, tem um sou momento pouca lá. coisa mais nova que você, né, É, Débora? Já assisti 2 vezes, pois é, mas é, né? Mas então, aí né? o Vento Levou, a personagem Scarlett O'Hara, ela fala, né, que que teve a guerra, acabou com a fazenda, Sim, ela tinha uma situação financeira boa. E aí ela teve que ir para a lavoura, trabalhar, e ela pega na terra e ela fala, jamais sentirei fome novamente, né? é, Nem eu, nem ninguém da minha família. É aquela coisa, a gente vai buscar força aonde que a gente acha que ela tá, e é isso, viver um dia de cada vez e não se comparar às outras pessoas, que isso acaba com a gente. uhum, uhum. Eu gostaria de Ah, completar o tá. seu recado. Só para completar, antes de você completar também, não fantasiar. Não fantasiar? Não Como assim não fantasiar. fantasiar? Às vezes quando a gente é mais novo, a gente fantasia muitas coisas. E aí que é difícil a gente depois que você vai cair na realidade, não é real, né? Tenta levar a Ah, vida no mais real possível, pezinho no chão. Um dia de cada vez, pezinho. um Um dia de dia, cada vez, não se compare às outras pessoas e pezinho no chão. pezinho no chão. Muito bem. E eu vou completar o recadinho de Débora, falando, deixando assim uma mensagem para que, gente, olha, olhem para vocês mesmos, sabe? Assim, olhe para dentro, respeite quem você aceite suas características, porque olha, cada um de nós é extremamente valioso e necessário nesse mundo. Se Deus quisesse que a gente fosse um ser único, eu falo direto, tinha feito um monte de ilha e colocado cada um numa ilha. Não foi assim que ele fez. E como que ele fez? Ele fez todo mundo junto e misturado. Então, é porque a gente viver todo mundo junto e misturado, é porque cada um de nós tem o nosso valor, tem o nosso papel a ser cumprido aqui. E a gente precisa, então, olhar para a gente mesmo, nos conhecer melhor, nos respeitar e viver a vida conforme a gente mesmo, sabe? Respeitando e atendendo às nossas necessidades e buscando essa interação de maior qualidade com a outra pessoa, né? Com o outro, porque nós não vivemos sozinhos, né? Então, no mundo, a gente vai precisar de interagir e se relacionar bem com os outros. E quanto maior é a qualidade dos nossos relacionamentos, maior é a qualidade dos nossos resultados também. Porque a Ah, gente vive através das relações, não é isso? não dá para viver sem relação nenhuma, não. Ninguém vive sozinho, né, Pri? Ninguém vive sozinho. Mas então é isso, Débora. Olha, mais uma vez, muito obrigada. Um momento delicioso. Já vai fazer 1 hora que nós estamos aqui Nossa, conversando e eu nem vi o foi tempo rápido, passar. foi rápido. Sim, Se tiver feito sentido qualquer coisa do que a gente falou para uma pessoa que está aqui com a gente, já está valendo, né, Pri? já está valendo muito mesmo. Já está valendo muito mesmo.
E aí, gente, olha, um abraço para todo mundo. Obrigada, Débora, por estar aqui conosco nesse momento tão delícia. Gente, um abraço para todo mundo. Olha, Boa olha noite. aí falando aí, ó. Esse é o perigo, aprender a viver sozinho. Não, não, não. Vamos nos relacionar, viu, querido? Mas a gente, a gente vive sozinho. Mas será que a gente vive feliz, É, né? aí, ó, E continua conta a as conversa nossas. aí. Pena que você chegou É o agora. quê? Depois Pri faz outra, né, Pri? Chegou agora. Passo, faremos outras, faremos outras. Pode deixar que faremos outras. Aqui, ó, os óculos para enxergar, viu, gente? Sem óculos não tá Pra dando. isso. Perto não tá dando, Os não. meus estão ali, os meus estão ali, sabe? Ali, estão ali. Gente, então boa noite. Fiquem todos com Deus ou com quem quer que seja. Felicidades, uma vida cheia de autoconhecimento, de inteligência emocional, de relacionamentos excelentes para todo mundo. Beijo para Beijo. todos. Beijo, Pri. Beijo, Adorei. beijo. Tchau, Ah, nosso Débora. café, hein? Nosso café. No nosso Nosso café a gente café. continua essa conversa. Continuaremos, continuaremos. Essa não vai ser ao vivo, não, tá, gente? Essa vocês não vão ter É acesso, não. Só só eu e ela. nossa. É só É, nossa. segredinho. Boa noite, boa Boa noite, noite. beijão. Com Deus. Com Deus.